boa noite. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho certeza que quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nunca envolve somente nós mesmos, amém? O Senhor sempre tem um propósito de envolver pessoas. Então, o propósito de Deus sempre vai envolver pessoas. Se você tem um sonho, nesse sonho você só vê você, reveja se esse sonho realmente vem da parte do Senhor, porque o sonho que vem de Deus, ele sempre vai envolver pessoas, para que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam edificadas, pessoas sejam transformadas através da sua vida, amém? Glória a Deus. Essa daqui, amor. Isso, irmãos, obrigada. Gente, senão eu não consigo enxergar. É tão ruim, né? Não ver o rostinho dos irmãos. Mas glória a Deus. Pastor Henrique cantou nesse louvor agora, no momento do apelo do Rendido Estou. Irmãos, é um louvor que eu sou apaixonada. No nosso casamento, que foi um tempo de espera, né? Como nós já podemos compartilhar com os irmãos um pouquinho da nossa história. Foi o louvor que nós contamos como agradecimento ao Senhor. E é incrível, porque todas as vezes que eu louvo com essa canção, quando eu levanto as minhas mãos ou quando eu fecho os meus olhos, a impressão que eu tenho é que eu estou lá no dia que eu casei. Parece que eu me vejo até de noiva lá adorando ao Senhor. E eu fico pensando, e eu choro, eu me quebrando, porque eu mal sabia, né, o que eu estava cantando. Porque essa canção fala, minha vida dou a ti, Senhor, não é? Fala para fazer de mim o teu querer, faz em mim o seu querer. E eu falo, Deus, eu não tinha nem noção, há 8 anos e praticamente 7 meses atrás, do que eu cantava. Né? Talvez eu tinha um pouquinho de revelação, mas hoje eu tenho muito mais do que é falar para o Senhor, faz em mim o teu querer. Porque como é maravilhoso nós desfrutarmos daquilo que o Senhor separou para nós. Deus é bom demais e Ele tem coisas boas para nós. O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Então, quando você se dispõe a falar ao Senhor, faz em mim o teu querer, não tenha dúvida de que você está fazendo a sua melhor entrega, de que você está fazendo a sua melhor escolha. Então, sabe, resolva se entregar ao Senhor por completo. Né? Como o pastor Henrique falou, como os pastores ministram e falam, o casamento não é um conto de fadas, né? As nossas emoções não são tão simples assim de lidar, às vezes, o quanto nós falamos. Mas eu falo, eu não sabia o tanto de situações que eu ia passar. Mas eu tenho um coração grato. Passamos por situações difíceis no nosso casamento, eu e o meu esposo. Passamos por situações de adaptação. Passamos por situações dolorosas de perca. Passamos por situações que só vêm nos lapidando. E a gente vai do querer do Senhor. E você vai vendo como é bom estar casada no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar algo breve com os irmãos. Mas eu creio que o Senhor vai falar no seu coração assim como já tem falado, amém? Deus está falando com você? Glória a Deus. Irmãos, falem comigo, amém? Respondam amém, sejam calorosos, isso é gostoso para quem prega, né? Parece que a pessoa está recebendo, então, comigo. E uma das coisas que, né, eu gostaria de compartilhar 3 coisas apenas, para você entender e viver o melhor que o Senhor tem reservado para você. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, já foi citado aqui, está lá escrito em Romanos 12:2. Pode projetar para mim, por favor? Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que a maioria dos irmãos, de uma forma tão simples e às vezes, né, nem muda o contexto da situação, mas geralmente a gente fala boa e agradável. E a Bíblia é tão perfeita em tudo que ela tem sequência em todas as coisas. É boa, é agradável e por isso é o quê? É perfeito. Amém? Você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Amém? Nós precisamos crer. E eu quero te mostrar, eu quero te incentivar nessa noite que essa é uma verdade que você precisa crer. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você consegue pensar em alguma definição
para a palavra perfeita? Em alguma outra definição para a palavra perfeita? Consegue? Vou te dar aí alguns segundos. Pensa aí. Conseguiu? Se você conseguiu, pode falar alto que eu quero te escutar. Não existe uma definição melhor para demonstrar que algo é perfeito. Quando algo é muito bom, quando algo é maravilhoso, quando algo é extraordinário, você fala o quê? Uau, isso é perfeito. Então, essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ah, obreira, mas você não sabe as coisas que eu passo, ou que eu já passei, as frustrações. Creia que a vontade de Deus, ela é perfeita. Às vezes, nós deixamos e cremos nesse versículo em partes, não é mesmo? Ah, e a vontade de Deus, ela é boa, agradável, perfeita na minha vida financeira. Eu vou ser alguém próspero. Eu vou ser alguém que onde eu colocar as minhas mãos, haverá cura, haverá vida, né? Vai haver restauração. Mas quando diz ao coração, a gente quer deixar o Senhor de lado. Aí você quer entrar com a sua versão, não é mesmo? Com a versão Karen, que a vontade de Deus, nesse lado, pode ficar de lado, que a minha é muito melhor. Quando se diz em coração, não é assim, irmãos? Não é mesmo? Eu falo por experiência, né? Você que é líder de célula, acho que você vai concordar comigo. Se você tem ovelhas, né? Se você tem um rebanho, geralmente os conselhos que os irmãos vêm nos pedir, as direções, as clarezas que os irmãos requerem de nós, é para saber se aceita uma oportunidade de emprego que foi apresentada, ou como que deve agir diante de uma situação com a mãe, com o pai, ou com alguma crise interna. Mas quando diz sobre relacionamento, você fala, deixa que da minha vida cuido eu. Não é assim? Eu digo isso porque eu vivi dessa forma. Eu já falei aqui para os irmãos de forma clara, eu já fui, irmão, carvão dos feios, daquele mais preto e duro possível. Dei muito trabalho para a minha liderança, né? Principalmente quando se dizia na área de relacionamento. Falava, não, você já vive a sua vida, desde que agora eu vivo a minha. Mas o Senhor é muito maravilhoso, e Ele me escolheu, e Ele me encontrou, e eu pude render a minha vida a Ele, e todos os meus paradigmas foram quebrados, e eu pude desfrutar também na área das minhas emoções, do meu relacionamento, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então eu queria te desafiar a olhar para o seu irmão que está do seu lado e falar o que Deus tem para você sobre os seus relacionamentos. É bom, agradável e perfeito. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos crer que o Senhor é bom e Ele quer te abençoar com o melhor. O Senhor não quer te dar algo meia boca. O Senhor não quer te dar algo mais ou menos. E entenda isso, que o Senhor também não quer te entregar mais ou menos para alguém. O Senhor quer te tornar bom e agradável para que você seja perfeito para alguém. Então, durante este tempo que você vive de ser solteiro, de ser solteira, entenda que este tempo é para te aperfeiçoar. É para te lapidar, é para te acrescentar, né? Às vezes exigem algumas coisas dentro de nós que dói, que nos fazem crescer. E crescer dói, não dói? Você já teve dor do crescimento? Gente, eu tenho até hoje. Crescer que é bom, nada, né? Mas amém. Sempre tive dor do crescimento. Mas isso significa que você está no processo, né? Naquilo que é para estar. É natural uma criança nascer, crescer e se tornar um adulto. É natural ter esse desenvolvimento. E nas nossas emoções, o Senhor também quer que nós nos desenvolvamos. Aleluia! Então você precisa crer que Deus tem o melhor reservado para você. O Senhor, Ele quer te dar algo que é perfeito. Que você vai olhar e por mais que, né, diante das situações, dos desafios, dos ajustes que nós vivemos como cônjuges, né? Se nós estivéssemos 100% perfeitos, a gente já estava na glória. Mas por mais que tenha esses processos, é tão bom quando o Senhor é palpável, é tão bom quando você sabe que aquilo é o melhor de Deus, que mesmo tendo ajustes e te fazendo crescer, você tem um coração grato. Você desfruta, você não murmura, você desfruta, porque você está vivendo o melhor de Deus. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, que você possa inculcar na sua mente e no seu coração,
é que Deus é bom. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, também nas suas emoções e nos seus relacionamentos. Aleluia! Outra coisa que eu quero deixar e mostrar que neste tempo de espera, neste tempo de se preparar, neste tempo que você está vivendo de ser solteiro, à busca do seu príncipe ou da sua princesa, amém? Neste teste de tempo, nós precisamos ter, irmãos, uma mudança de mentalidade. Qual é a sua mentalidade quando se diz sobre relacionamentos? Eu quero ser feliz. Eu quero mesmo desfrutar do prazer que o Senhor criou. Não foi Deus que criou o sexo e Deus viu e falou que era muito bom? Realmente, foi o Senhor quem fez. Mas muitas vezes nós temos um padrão mundano. Algumas pessoas chegam a falar que nós julgamos a questão do namoro. Isso não é real. Se tem algum irmão que às vezes fala, meu namoro é santo, eu falo, amém. Se você diz, é você e o Senhor. Mas nós precisamos entender que a nossa mentalidade, ela precisa ser completamente transformada. No mesmo versículo que nós lemos de Romanos 12:2, antes de falar que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas fazer o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que eu preciso fazer para viver algo diferente nas minhas emoções? Porque nós já vimos que o padrão de relacionamento que o mundo oferece não te traz algo sadio. Não te traz um bem, não te supre. Não supre o vazio que existe dentro de você. O que eu preciso fazer, obreira, para ser sarada nessa questão de relacionamento? Nós precisamos ter a nossa mente transformada. Se no padrão do mundo o namoro é beijo, sexo e rock and roll, o padrão de Deus é completamente diferente. No padrão do Senhor não tem como, irmãos, ter mistura. Não dá para falar, eu só tenho beijos e carícias. Sexo não, porque sexo é pecado. Se o Senhor é 100% contra este mundo, contra esse princípio, como que eu quero pegar um pouquinho deste princípio e colocar no caminho que é totalmente diferente? Não é coerente, não combina. O Senhor não vai se dobrar aos padrões do mundo, o Senhor não vai se adaptar. Então me entenda, não dá para nós adaptarmos um padrão que o mundo tem na forma de Cristo. Por isso que nós somos radicais. E nós seguimos um caminho que nós chamamos de sobremodo excelente. Amém? Por isso que nós realmente vamos 100% contra, 100% diferente, na verdade, com as atitudes que o mundo condiz. Então, eu sei que muitos irmãos, quando estão na corte, têm muitas dúvidas, né? Posso pegar na mão, não posso pegar na mão? Pode chamar de princesinha, não pode? Pode dar apelido, pode falar eu te amo, pode... Não tem esse pode ou não pode. Pensa assim, no mundo tem? Tem. Então aqui precisa ser diferente. Obreira, mas que radicalidade. Irmãos, o Senhor Jesus foi radical por mim, por você, ao ponto de se entregar na cruz, não foi? Por que nós não temos como entregar todas essas áreas, inclusive o nosso coração, e ser radical também? E o detalhe, é para experimentar algo bom que vai nos satisfazer a nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Que quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós quebramos os princípios do mundo, você não está só matando a sua carne. Você não está só ali se doendo, se sacrificando. Você está fazendo algo que vai trazer um benefício para si próprio. Fala comigo se o Senhor não é bom demais. Deus é bom demais. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. A palavra fala, que essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Eu sei que o texto está em outro contexto, mas tudo na palavra de Deus a gente pode aplicar. Esse leve e momentânea tribulação que você está passando aí, de se guardar, de não se entregar, de não beijar na boca, de ser careta para o mundo, vai te trazer um eterno peso de glória. Porque você vai desfrutar de um relacionamento abençoado, de um relacionamento transbordante aqui na terra, e eu tenho certeza que você vai continuar a desfrutar e reinar no céu. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos mudar por completo a nossa mentalidade. Amém? O Senhor não vai negociar os princípios de santidade. Coloca para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao 16.
1 Pedro 1, 13 e 16. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Olha só o que a palavra de Deus diz, que existia um padrão anterior, não é mesmo? Você, com certeza, que nasceu de novo, existia um padrão quando você vivia lá na ignorância. Mas a palavra diz para nós não voltarmos novamente a esse padrão. Para você não se submeter novamente a viver aquele padrão quando você era cego, quando você não tinha o entendimento de que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra de Deus nos mostra, então, qual é o caminho que eu devo seguir. Obreira, o que eu devo ser? Santo. Por quê? Porque quem nos chamou é santo. Nós não falamos que nós somos a imagem e semelhança de quem? Jesus. Jesus é santo. Pensa assim, algo simples e que às vezes a gente, fala para os irmãos, quando às vezes vem falar, mas o que eu faço diante de tal situação? E a gente direciona dessa forma: Jesus faria? Você acha que Jesus faria? A situação que o Joe acabou de compartilhar aqui, que parecia a história de Silvio Santos jogando dinheiro. Será que Jesus pegaria o dinheiro e ficaria para si? Não, acho que não. O Joe foi guiado pelo Espírito. Agiu como Jesus, a imagem e semelhança. Foi lá e devolveu. Algo tão simples, irmãos. Mas que em todas essas situações nós estamos ali para sermos aprovados. E que nós sejamos homens e mulheres aprovados. Amém? E o Senhor é tão maravilhoso e gracioso que além de nos aprovar, Ele abençoa dando muito mais. Aleluia. Então, o que o Senhor Jesus faria diante de um relacionamento? Será que Jesus iria ficar nos beijinhos? Será que Jesus ia dar um apelidinho de princesa, de príncipe? Será que Jesus iria ficar nas carícias? Você já consegue saber a resposta de tudo isso, né? Óbvio que não. Nosso Senhor é santo. Então, como que eu devo ser? Qual deve ser o meu procedimento? Sede santos, porque eu sou santo. Obreira, como que eu me mantenho santo? Se enche da palavra de Deus. Se enche da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo que nós precisamos está na palavra. O que eu preciso então? Conhecer a verdade da palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra, eu sou guiada por qualquer vento. Mas se eu conheço a palavra, eu não me submeto novamente ao jugo. Eu não me submeto novamente ao tempo da ignorância. Mas eu sigo na revelação. Eu sigo na santidade. Aleluia. Então, o que nós precisamos entender? Nós atraímos aquilo que nós somos. Eu quero te perguntar, quem é você? Não é igual o encontro não, irmãos. Mas pensa aí, quem é você? Você é alguém guiado pelo Espírito? Ou você é alguém que vira e mexe seu Adão e sua Eva, sai daí de dentro e se demonstra? Quem é você? Você é alguém completo em Jesus? Ou você ainda busca suprir algumas carências em outras circunstâncias, em pessoas, em situações? Nós precisamos entender que na parte de relacionamentos, você vai atrair aquilo que você é. Quantos aqui já passaram pelo encontro? Amém. Uma grande maioria. Você já percebeu, já teve a percepção que no encontro vai todos os tipos de pessoas, não é mesmo? Você já percebeu que os drogados sempre ficam juntos? Quem fuma sempre está na mesma rodinha? Você já percebeu que as patricinhas, elas se identificam? Não faz lá a rodinha das menininhas que gostam do fru-fru-fru? Já percebeu que os iguais, o mundo diz um ditado, né? Que os opostos se atraem. Mas isso é tão mentira, porque na verdade os iguais se atraem. É sempre assim. Você pode ver, usa esse parâmetro até para você avaliar com os tipos de amizades que você tem. Nossa, as minhas amizades, nas conversas, nunca falamos sobre Jesus.
Sempre é para falar mal de alguém, ou da roupa da fulana, do ciclano, para criticar o líder que não ministrou a palavra direito, não se preparou. Avalia, porque nós atraímos aquilo que nós somos. Não pense que você, ande com pessoas, eu gostaria... Não, você atrai pessoas iguaizinhas a você. E eu quero te dizer, como um cônjuge, como um corte, como uma pessoa que você quer se relacionar, que tipo de pessoa você quer atrair? Eu creio que todos nós desejamos aquilo que o Senhor quer para nós, amém? Então seja você primeiro esse alguém. Seja você esse cheio do Espírito. Seja você esse homem, essa mulher de Deus. Seja você alguém completo. Seja você alguém com identidade. Seja você alguém descansado em Deus. Seja você alguém que está disposto a abrir mão dos seus prazeres para se submeter à vontade do Senhor. Porque quando assim for, aí você vai encontrar a pessoa certa e não vai ter dúvidas. Me entenda. Se hoje você é confuso consigo mesmo, eu tenho certeza que deve ter várias pessoas confusas perto de si. Aí que você não vai saber discernir mesmo. Quem é, de quem é a voz, o que eu devo olhar, o que eu devo fazer, como eu devo me portar. Então, primeiro, faça desse tempo de ser solteiro um tempo de descanso, para que você possa atrair alguém também descansado em Deus. Sabe? Tenha o seu coração guardado como um tesouro, para que você também não corra o risco de se aproximar de alguém que dá o coração de graça, mas que também você se aproxime de pessoas que têm o coração guardado em Deus. Porque uma pessoa que tem o coração guardado em Deus, você pode ter certeza que juntos vai ser ainda melhor. Então, atrai as pessoas certas para perto de si, sendo você primeiro essa pessoa. Amém? E para isso nós precisamos ter a nossa mudança de mentalidade. De que nós não nos relacionamos somente para suprir um desejo. Nós não estamos ali somente para suprir algo, um instinto, algo natural. Mas para cumprir um propósito. Para desfrutar sim daquilo que o Senhor fez e disse que era bom, mas principalmente para cumprir um propósito que o Senhor estabeleceu. Amém? Então, nós precisamos seguir o padrão de Cristo. Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Quantos aqui já tomaram a sua cruz? Amém? Poucos corajosos levantaram as suas mãos. Com certeza você lembra de situações que você tomou a sua cruz e seguiu o Senhor. Às vezes você está aqui me olhando e você é alguém que abriu mão de um relacionamento do mundo, ou que abriu mão de um relacionamento que estava fora dos padrões e se decidiu submeter num sobremodo excelente. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. A palavra diz para dia a dia. Põe para mim o versículo de novo, por favor. Olha só. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela precisa ser diária. A cruz não é um evento. A cruz é um processo diário. Todos os dias nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir. Inclusive na área dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Inclusive nos relacionamentos. Nós precisamos o quê? Dia a dia, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. E cruz, quando você pensa na cruz, eu sei que nós olhamos e nós nos sentimos favorecidos, agraciados, porque o Senhor se rendeu na cruz por nós, amém? Mas a cruz na íntegra, ela significa o lugar de morte. Cruz não é um lugar gostoso. Não é gostoso ficar pendurado no madeiro. Não é gostoso ser chicoteado, ter a sua nudez exposta. Então, cruz é um lugar de morte. Nossa, como assim? É um lugar de morte para as suas vontades, para a sua carne, para os seus pensamentos, para a sua alma. Então nós precisamos dia a dia morrer. Não adianta morrer uma vez só no dia que você rendeu a sua vida a Jesus. Você precisa morrer todas as vezes que as suas vontades, os seus desejos vão contra a palavra de Deus, vão contra a vontade do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu quero levar o seu olhar e você entender que a cruz fala de morte,
Mas após a morte houve o quê no terceiro dia? Ressurreição. Então deixa eu te falar. Quando você se dispõe a morrer na cruz, para as suas vontades, para as suas emoções, para os seus sentimentos, após isso vai haver ressurreição, vai haver vida, sabe? Vai haver o melhor do quê? Do desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor nunca vai te deixar na mão. O Senhor Deus, Ele é bom, Ele é Pai, é o nosso papai. A Bíblia diz que pode um pai entregar uma pedra ao seu filho ao invés de pão? Pode. A Bíblia fala que ainda que fizesse isso, né, nós não faríamos. Por quê? Nós temos consciência. Nós sabemos o que é bom ou não para os filhos. Ainda mais o Senhor nosso Deus não nos daria o melhor? Então você precisa entender essa verdade, que quando nós morremos para nós mesmos, obreira, mas eu não vou beijar até o dia do altar, morra para a sua vontade, porque vai haver ressurreição, vai haver vitória, vai haver o melhor, vai sobejar sobre você a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai viver o mais ou menos, você vai viver aquilo que é bom, agradável e perfeito, amém? Agora a escolha cabe a nós, irmãos. Todos os dias. Se Jesus diz, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, significa que tem dia que talvez os discípulos não quis carregar a cruz. Não é mesmo? Todos os dias, será que nós carregamos a nossa cruz? Tem dia que nós carrega e já larga rapidinho, não é mesmo? Quer descer da cruz, quer deixar a Eva gritar, quer deixar o Adão florescer. Então nós precisamos ter a compreensão dessa verdade. Que a cruz, ela aponta para a morte. Morte das nossas vontades, das nossas emoções, do nosso ego. Mas ela também aponta para o propósito. Qual era o propósito de Jesus? Não era morrer na cruz? Será que era gostoso ir morrer? Eu tenho certeza que não, senão Jesus não teria pedido para 3 vezes o Senhor passar o cálice. Então, a cruz, ela aponta para a morte, mas ela aponta para o propósito. E como nós acabamos de falar, o propósito de Deus, ele é bom, ele é agradável e ele é perfeito. Quando você vive o propósito de Deus, quando você usufrui, você se sente pleno. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós desejamos neste tempo de terra ser felizes, não é verdade? Nós queremos ser felizes. Nós queremos ser completos em todas as coisas. E por mais que nós passamos por aflições neste mundo, porque a Bíblia diz que nós passaríamos, irmãos, quando nós temos o Senhor, quando nós vivemos o propósito de Deus, quando nós morremos na cruz para as nossas vontades e nos sujeitamos ao propósito que o Senhor estabeleceu, nós desfrutamos da plenitude do que o Senhor tem reservado para nós. E eu quero te lembrar que o que o Senhor tem reservado para você é sobremodo excelente, incluindo as suas emoções. Tem um exemplo de Davi, que Davi, ele, num determinado momento, era para ele ter ido para a guerra, e ele não foi. Ele ficou lá na casa dele. E Davi estava no lugar errado, porque como na posição que ele estava, ele deveria estar aonde? Guerreando, lutando. E ele não foi. E aí ele teve a oportunidade de ver a charmosa Betseba lá pelas suas janelas. E o irmão pecou, largou a cruz. Não é mesmo? Por que isso aconteceu com Davi? Porque ele estava no lugar errado. Se Davi estivesse no lugar certo, ele não teria cedido aos desejos da sua carne. Ele não teria nem sequer passado pela tentação. Então, entende a importância de nós tomarmos a nossa cruz? O dia que nós escolhemos não tomar a nossa cruz, você pode estar no lugar errado. E a coisa certa no momento errado se torna errado. É de Deus o relacionamento? Com certeza. O próprio Senhor olhou para Adão e falou, não é bom que o homem viva só? Nos criou Evas lindas, maravilhosas e cheirosas. Amém, irmãs? Mas, se nós estamos no lugar errado, nós damos margem para a nossa carne. Então, eu quero te dizer, não esteja no lugar errado. O melhor lugar para você e eu estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Será que você está no centro da vontade de Deus?
Você já parou para perguntar isso? Eu estou no centro da vontade de Deus? O relacionamento que eu busco está no centro da vontade de Deus? O relacionamento que eu estou tendo hoje está no centro da vontade de Deus? Eu digo isso tanto para quem namora quanto para quem faz corte. Existem cortes que às vezes a gente fala que nem dá o nome de corte, não é mesmo? E na corte você também corre o risco de descer da cruz. Você também corre o risco. Porém, este caminho ele te leva muito mais a olhar para o propósito, a estar no centro da vontade de Deus e a desfrutar da plenitude do que o Senhor tem reservado a você. Aleluia. Então, mude a sua mentalidade. Mude a mentalidade de que, corte é ruim. Deus me livre de fazer corte. Olha, o negócio é triste. É triste porque nós temos que morrer. Mas é muito melhor o propósito que eu desfruto, o estar no centro da vontade de Deus, aquilo que Deus faz para mim, do que se eu tivesse escolhido fazer a minha vontade. Amém? Então, muda a sua mentalidade a esse respeito. Mas eu vou ter que ficar tanto tempo sem beijar. Mas eu vou ser chamado de careta. Mas a liderança vai ficar em cima de mim para saber se eu estou pecando, se eu não estou, se está tudo bem, se não está. Irmãos, mude a sua mentalidade e entenda que o Senhor te deu esse padrão de relacionamento para que você desfrute do melhor dele em todas as áreas. Por que na área mais importante da sua vida, depois de entregar a sua vida para o Senhor, você não quer deixar o Senhor tomar conta? Nós precisamos deixar Jesus tomar a direção por completo. E quando nós entregarmos por completo, você vai desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito. Sabe, inculca essa verdade. É bom, é agradável, é perfeito. Nossa, hoje está estranho, não estou entendendo. Será que é isso mesmo? É fácil falar que nós queremos a corte quando você não tem ninguém, não é mesmo, irmãos? Aleluia. O seu teste mesmo, meu irmão, minha irmã, é quando a belezura aparece. Que aí você fala, eu acho que corte não é tão de Deus, não. Não é? Porque aí você lembra da cruz, vai passando uma cruzinha na sua mente, né? Você lembra do tempo que você vai ter que esperar para dar aquele beijo que você está com tanta vontade. Mas creia nessa verdade que o Senhor ele tem o melhor para te dar. Também naquilo que fala sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre a pessoa que você vai passar para o resto da vida. Amém? Você tem essa mentalidade que quando você casar é para o resto da vida? Eu sei que o mundo prega ao contrário. É fácil falar, né? Se não der certo, você para. Tenta de novo. O importante é ser feliz. Mas, já parou para perceber aquilo que eu falei logo no começo? O propósito de Deus nunca envolve só a sua felicidade. O propósito de Deus vai envolver pessoas. Jesus veio em alegria cumprir o propósito da cruz. Mas o propósito de Jesus morrer na cruz envolveu o quê? Pessoas. A minha e a sua salvação. Então entenda, esse padrão, essa mudança de mentalidade, essa escolha, esse se guardar, é para que você desfrute do melhor do Senhor em todas as áreas. Aleluia. Então, sabe, não deixe o Senhor, não deixe de deixar Jesus te tratar. Sabe, não se esconda nisso. Não deixe o diabo gerar dúvidas no seu coração e sobre a sua mente. Não deixe ele distorcer, sabe, de que nós queremos o ruim, de que a liderança, a igreja quer impor um padrão que é impossível. É mentira. É impossível para quem não está disposto a matar a carne. Mas para aquele que é apaixonado por Jesus e quer morrer na cruz para viver o propósito de Deus, é completamente possível. Eu vivi isso. Irmãos, fala aqui. Olha, eu falo que se eu não tivesse encontrado Jesus, ou se ele não tivesse me encontrado, eu tenho certeza que eu ia ser mais destruída do que eu era. Porque eu era alguém com as minhas emoções fragilizadas, com uma carência de pai, uma carência de mãe. Eu falei para os irmãos, né, no sábado passado, meu pai sempre foi um super-herói para mim. Só que esse mesmo super-herói, quando os meus pais se divorciaram, meu pai foi embora no interior, e aquele que me ensinava a andar de bicicleta, correr na rua, jogar bola, soltar pipa, fazer as coisas, foi embora, e eu passei a ver uma vez no ano e olha lá. Então, para mim, virou um buraco que eu queria suprir em pessoas. Eu tinha uma carência que eu achava que, me achou bonita? Olha, acho que é o homem da minha vida. Eu tenho certeza que se Jesus não tivesse me encontrado, eu ia ser alguém completamente destruída. Mas o Senhor me encontrou.
E eu decidi me entregar por completo. E hoje eu falo, né? Eu brinco com meu esposo que eu sou a mulher mais feliz do mundo. Eu sei que é uma fase clichê, mas eu realmente me considero alguém plena. Temos dificuldades? Temos dificuldades. Temos ajustes, opiniões diferentes, né, amor? Temos muitas opiniões, às vezes, diferentes, mas nós estamos no centro da vontade de Deus. Por isso eu sei que eu me sinto plena. Por isso eu sei que a minha satisfação em ser casada, em ter o meu lar, em ter a minha casa como o meu melhor abrigo, sabe? É o melhor lugar que eu encontro é na minha casa. O Felipe, quando ele trabalhava secularmente, quando ele chegava em casa, o prazer que eu mais tinha era de ouvir a frase que ele dizia, porque ele chegava lá com o jaleco todo sujo, né? Com a mão toda suja de óleo. E quando ele chegava em casa, que ele tomava um banho, ele sentava para jantar, ele sempre soltou a frase, lar docilar. Aí quando ele falava isso, que bom ouvir isso. Por quê? Porque tinha prazer. Não é igual a alguns maridos que depois do serviço tem que passar no bar, para o tempo passar mais rápido e ficar menos tempo com a família. Porque, né, a esposa deve ser alguém chato, um ambiente ruim. Não, tinha prazer, tem prazer. Então entenda, o Senhor quer te dar um lar cheio de prazer. O Senhor quer te dar um lar cheio de alegria, cheio de harmonia, cheio de amor. Por isso você precisa mudar a sua mentalidade hoje, para que as suas atitudes sejam diferentes daquilo que o mundo oferece. Porque aí você vai colher aquilo que é sobremodo excelente. Amém? Então, recapitulando, a primeira coisa, a vontade de Deus sempre será a melhor. A segunda coisa, mude a sua mentalidade. E a terceira coisa que eu quero te dizer, solteiro, você tem um dono. Olha para a pessoa que está do seu lado e procura um solteiro aí. Fala assim, você tem um dono. Você que é casado pode olhar para o seu esposo, sua esposa e falar, você tem uma dona, você tem um dono. Amém? Olha só. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, verso 18. Diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você já entendeu que você tem um dono, e esse dono se chama Jesus? E Jesus, ele nos comprou, não parcelado. Vou comprar o Espírito está vivo, já era. Não. Vou comprar só nas emoções. Não, o Senhor nos comprou, ele pagou um alto preço para nos ter por completo. Inclusive no nosso corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso diz o quê? Mostra para nós o caminho de santidade que você deve caminhar. Pensa que quando você se relaciona com alguém e você está deixando essa pessoa passar a mão em parte do seu corpo, na verdade, você está deixando ela passar a mão e roubar e se apropriar de algo que não é propriamente seu e nem dela. Porque você pertence a Jesus. Inclusive, o seu corpo pertence ao Senhor. Você já parou para pensar que quando você fala eu te amo, uma semana de corte, eu te amo, mozinho, você está dando um eu te amo que nem te pertence ainda, porque você é de Jesus. Você está dando algo que não é seu. Sabe o que é isso? Quando você dá algo que não é seu? Ladrão. Você está roubando algo que nem te pertence. O seu corpo não te pertence, o seu corpo pertence ao Senhor. Isso também aponta para as nossas vestimentas. Qual é o tipo de roupa que as irmãs gostam de vestir? O padrão do mundo diz que a roupa é para mostrar. Mas o padrão da palavra, quando Adão pecou, a roupa foi criada para cobrir. Então entenda, minha irmã e meus irmãos, que
aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é para glorificar a Deus. Ai, dei só um escorregão. Afinal de contas, né? Quem não peca, quem não falha, quem não pisa no tomate. Amém. O nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas entenda que quando você dá vazão para a sua carne, você está fazendo algo que não está glorificando a Deus. Porque o seu corpo pertence ao Senhor. Amém? Então, antes de dar um eu te amo, antes de falar, não, é o homem da minha vida, é com esse que eu quero casar. Não, mas é isso que nós queremos viver. O que custa dar um beijinho? O que custa falar um eu te amo? O que tem, né? Dar uma escorregada e consumar lá o ato sexual. Ai, não tem nada, o meu corpo na minha vida mando eu. Não se esqueça que você foi comprado por um alto preço. Não se esqueça que o seu dono é Jesus. Então, antes de dar algo para alguém, você tem que perguntar para quem se pode. Para o dono, não é isso mesmo? Você dá algo para alguém que não é seu? Não. E se você tem vontade de dar algo que não é seu, você tem que fazer o quê? Pergunta. É assim que a gente faz com as crianças. Estão lá brincando, quer pegar um brinquedo do outro. O que a gente fala? Você perguntou para o amiguinho se pode pegar? Pode pegar? Por quê? Existe um dono. Então nós precisamos ter essa clareza. Enquanto você está solteiro, o seu dono é Jesus, o dono do seu corpo é Jesus. Então não deixe qualquer ladrãozinho querer ver roubar, não. Roubar suas emoções, roubar o seu corpo, roubar aquilo que pertence ao Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Eu sei que para os homens isso pode soar meio estranho, mas entenda que você é guardado pelo Senhor. Então não se entregue de forma facilmente, sabe? Às vezes a gente acha que é ser tão radical. Não. É só viver segundo aquilo que o Senhor planejou. E o Senhor planejou que você se guarde, que você seja guardado para você ser por inteiro por alguém depois. Imagine assim comigo. Imagine que tem uma cadeira. E nessa cadeira existe um marido. Ele é casado. Ele tem uma esposa. Essa cadeira, que seria a esposa, e o marido vem e se assenta nela, ele tem direito de se assentar nessa cadeira? Sim. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 7,4, por favor. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, hoje, né, para as casadas, para os maridos, para as esposas, quem tem domínio sobre o nosso corpo? É o marido e a esposa. Então, irmãos, eles brincam do jeito que eles querem. Eles se divertem da maneira como eles acham melhor. Porque a Bíblia fala que é assim. A esposa também precisa agir com sabedoria, o marido com sabedoria. Não dá mais para falar, não, hoje eu não quero mais. Hoje não, hoje sim. Não, hoje a gente vai brincar. Não, hoje a gente não vai, não. Tem que ter um consenso dos dois, porque a Bíblia fala, isso é para as casadas que eu estou falando, amém? Irmãs casadas, que você pertence ao seu marido e o seu marido te pertence. Então, vocês têm que ter um consenso e desfrutar da melhor maneira, amém? Então, essa cadeira, o marido tem o direito de se assentar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. O corpo um do outro pertence ao outro. Mas e ao solteiro? Será que o corte que ela começou agora, ou será que o namoradinho que ela quer carregar, ou será que o crush que apareceu, ele pode vir e se assentar? Não. Sabe por quê? Porque você que está solteiro, aí que entra a sua mudança de mentalidade. Você não está disponível para qualquer um vir e sentar sobre você. A sua posição chama-se reservada. Na sua cadeira deve ter um selo escrito reservado. Para que quando os gaviões quererem passar, os crushes, né? As menininhas, as princesinhas quererem passar e tirar uma casquinha porque viu que a cadeira é boa, ele não pode sentar. Se não tiver papel nenhum, qualquer um senta. Você já sentou numa cadeira que todo mundo senta? Pega uma cadeira frágil. Além de se tornar frágil, é uma cadeira fácil de se arrebentar. E outra, qualquer um sentou. Qualquer um sentou, experimentou e levou. Sentou, experimentou e levou. Na hora que é para vir o príncipe encantado, a princesa se assentar, a cadeira está toda esbudegada.
Então entenda, a sua posição não é disponível. A sua posição, o seu status se chama reservado. Reservada para aquele que o Senhor tem. Reservado para o melhor de Deus para mim. Então você precisa entender essa verdade primeiro dentro do seu coração. Para que você desfrute do melhor de Deus. Para que você seja alguém completo para aquilo que o Senhor estabeleceu. Ai, mas eu estou na corte, eu já tenho convicção de que é o homem de Deus para mim. Eu tenho a certeza que é com essa pessoa que eu vou casar. Não posso dar uns beijos, uns amassos, umas trocas de carícia? A partir do sim no altar, você pode desfrutar como um esposo. Porque aí a palavra te dá o aval. Que o marido tem o corpo da esposa e a esposa tem o corpo do marido. Enquanto isso, o que nós fazemos? Nós estamos reservados. Reservados. E não tenha dúvida que enquanto você se reserva, o Senhor te prepara e te adorna. Enquanto você se reserva, o Senhor está ainda aí em trabalho contínuo, te completando para que você desfrute de alguém que também está no status reservado. E você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor subir. E queria pedir para você ficar de pé. Queria ler um último versículo com os irmãos. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:6. 1 Tessalonicenses 4:6. Olha só o que diz. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então olha só, defraudar alguém, às vezes a gente acha que é só quando você chega lá, né, no momento que já está uma catracação danada, de beijos e mãos bobas, e aí você fala, não, para tudo que a gente não pode fazer. Esse é uma forma prática de defraudação também. Mas às vezes, você pode defraudar um irmão com as suas atitudes e as suas emoções, em dar algo que ainda não é para ser dado, em dar algo fora de tempo. Isso serve para aqueles que estão em corte, isso serve para aqueles que ainda estão se guardando. Então entenda, lembre-se que você é propriedade exclusiva de Deus. Eu prefiro ficar com Deus que tem pensamentos de paz ao meu respeito. Eu prefiro ficar com Deus que é bom, agradável e perfeita a vontade dele, do que entrar e desfrutar daquilo que a palavra diz que o Senhor se coloca como o vingador. E qual é a sua escolha? É desfrutar da vingança do Senhor, porque o Senhor também é justo? Ou é desfrutar da graça, da bondade, da fidelidade do Senhor? Então, sabe, meus irmãos, eu quero poder te encorajar que durante este tempo em que você está solteiro, você viva o propósito que o Senhor estabeleceu. Que você procure estar no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade do Senhor é o melhor lugar para estar. Obreira, estar no centro da vontade de Deus inclui eu viver um padrão de relacionamento sobremodo excelente? Eu te digo com propriedade de quem viveu que sim. Esse caminho realmente é sobremodo excelente. Essa cruz realmente vai te trazer desfrute, vai te trazer vida plena, vai te trazer abundância, ao ponto de não somente você desfrutar disso, não somente você e o seu cônjuge ser beneficiado, mas ao ponto das pessoas que às vezes você nem conhecem olhar para você e falar, eu quero ser como você. Irmãos, o Senhor ele é muito maravilhoso. Sabe, recentemente, estava compartilhando com o Felipe, algumas irmãs de lá de São Paulo, que eu tive um contato às vezes tão pequeno, me mandaram mensagem. Sabe, é gostoso você ouvir alguém falar que você foi um instrumento de Deus na vida, não é verdade? Nós não temos prazer de saber quando nós somos usados pelo Senhor? Eu sinto prazer quando às vezes eu falo algo, eu ministro algo, eu dou uma instrução e depois você vê o fruto e fala, nossa, era o Senhor mesmo.
é o Senhor que está me usando, porque de mim não vem nada de bom. Então entenda, o Senhor Ele vai te usar para tocar corações e pessoas que você nem sequer imagina. Então, quando nós vivemos o propósito de Deus também no nosso relacionamento, quando você abre mão de viver aquilo que o mundo tem para viver o melhor do Senhor, essa bênção, essa disposição, essa morte vai trazer vida para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Então entenda, o Senhor quer te usar como instrumento de vida. O Senhor quer que você desfrute da vida, para que você também seja um instrumento de vida na vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que te ouvem, daqueles que te seguem, daqueles que estão próximos de você. Amém?